Olá, meu nome é Luiz Carlos Ribeiro Alves, eu sou mestre e doutorando em Educação, sou bacharel em Administração Pública e também sou estudante de Ciências Contábeis no Centro Universitário Leonardo da Vinci, onde eu desenvolvi a pesquisa que eu vou apresentar para vocês. Quero agradecer, antes de mais nada, à organização do Congresso Interdisciplinar de Políticas Públicas, o CONIPUB, pela oportunidade de compartilhar com vocês a pesquisa desenvolvida. Peço licença para compartilhar a tela da apresentação com vocês. Bom, o título da pesquisa que eu vou apresentar para vocês é Gestão Tributária das Empresas para Redução de Custos, Relevância e Implicações. A pergunta de partida é qual a relevância e as implicações da implementação de estratégia de gestão tributária como estratégia para redução de custos para as empresas. Diante dessa pergunta, nós elaboramos o seguinte objetivo: analisar a relevância da implementação de estratégias de gestão tributária no contexto da empresa moderna brasileira, com a finalidade de promover a redução e o controle de custos da atividade empresarial. É importante destacar que o objetivo principal das organizações empresariais privadas é a obtenção de lucro como produto da atividade econômica que desenvolve. A partir disso, é importante destacar que o controle eficiente dos custos e dos recursos disponíveis na organização é fundamental para o alcance de seus resultados, apesar dos desafios que são próprios da complexidade do mercado em que a organização está situada. A apresentação deste trabalho está organizada em alguns pontos. Primeiro, nós apresentaremos a metodologia, em seguida nós apresentaremos alguns pontos, argumentos teóricos com relação à gestão de custos, o planejamento tributário e o regime de tributação, e, por fim, os resultados e discussões da pesquisa e as considerações finais. Bom, a metodologia ela se trata de uma pesquisa básica exploratória, cuja população a partir de grupos de discussão sobre práticas de exercício contábil e administrativo em empresas do Brasil atual, mostra 16 respostas dadas num período de 15 dias, entre 15 e 30 de outubro de 2020. A pesquisa se desenvolveu no ano de 2020. Os critérios de exclusão se deram pelo marco temporal da pesquisa. A análise se deu de maneira quantitativa e qualitativa das respostas que foram dadas pelos entrevistados. A coleta de informações se deu por meio de um questionário utilizando a ferramenta Google Formulários. Bom, é importante destacar com relação à gestão de custos que ela consiste em uma preocupação da área de gestão de custos da empresa com relação ao controle de todos os recursos que estão disponíveis e são implementados na organização. Haja vista que são estes recursos a base para a produção dos bens e serviços correspondentes à atividade fim da empresa. Cabe destacar ainda com relação ao planejamento tributário, que ele consiste na organização dos empreendimentos econômicos mercantis da empresa, através do emprego de estruturas e formas jurídicas capazes de bloquear a concretização da hipótese de incidência tributária ou fazer com que a sua materialidade ocorra na medida ou no tempo que seja mais propício para a empresa, tratando-se, portanto, de um comportamento técnico-funcional adotado no universo dos negócios, que visa excluir, reduzir ou adiar os respectivos encargos tributários. Então, um dos grandes objetivos do planejamento tributário é conseguir alocar a disponibilidade de recursos para o pagamento das obrigações tributárias em um período em que a organização tenha maior disponibilidade desses recursos, de modo a não comprometer a capacidade de investimento da empresa.
bem como, por exemplo, definir qual é a melhor estratégia para o cumprimento dessas obrigações da empresa junto ao fisco. Então, é nesse sentido que o planejamento tributário é um elemento essencial no conjunto da análise de custos por parte da organização. Em seguida, é importante destacar ainda com relação à função da equipe de gestão de custos, constituída sobretudo pelo administrador e pelo contador gerencial, que tem como missão, além de controlar esses custos, mobilizar todos os sujeitos que compõem a organização para essa compreensão da disponibilidade dos recursos em relação à saúde financeira e dos investimentos por parte da organização. Em seguida, nós temos a apresentação dos regimes de tributação existentes no contexto brasileiro. Vamos apresentar a partir de um contexto de maior amplitude no atendimento. Um dos mais conhecidos regimes de tributação é o conhecido Simples Nacional, que acontece por meio de pagamento dos tributos mensais de maneira unificada, em que se pagam as obrigações tanto junto ao fisco federal, estadual e municipal, de maneira conjunta, certo? E com base na receita bruta mensal da empresa. Uma outra modalidade de tributação é o lucro real, que pode acontecer de duas formas, trimestral ou anual. Quando trimestral, o pagamento é com base no período, né, do lucro real da organização. Já quando é anual, ocorre por meio do pagamento na receita bruta mensal, né, e com ajuste na DIF. Cabe destacar que quando a gente fala de lucro real, a gente fala da cobertura de um conjunto de empresas de grande porte, com receita bruta superior a 78 milhões, certo? Ou, em média, 6,5 milhões por mês. Ou seja, a gente está falando de empresas de grande porte, certo? Uma outra modalidade ainda de lucro, de formato, né, de pagamento das obrigações tributárias, é o lucro presumido. Quando é que pode ser aplicado o lucro presumido? Ele é cobrado de maneira trimestral, o pagamento é definido com base na receita bruta da empresa, certo? Mas essa modalidade de tributação, ela tem uma alíquota entre 1,6% e 32%, certo? E cobre empresas aí que tem uma margem, né? Uma receita bruta inferior aí a 78 milhões. Isso não quer dizer que uma empresa que tenha uma receita bruta superior, inferior a 78 milhões, não possa utilizar ou adotar o lucro real. Porém, por uma questão de facilidade por meio para as organizações, é oportunizado aí o lucro presumido como modalidade. Outra modalidade ainda é a do lucro arbitrado. Né? O lucro arbitrado ele tem um pagamento definido com base na receita bruta da empresa ou um critério alternativo. Observe-se, como o próprio nome diz, esse valor, né, ele é arbitrado pelo fisco de maneira arbitrária até, porque é definido somente pelo fisco qual é esse valor, geralmente é uma alíquota entre 1,92% e 45%, mas é uma alíquota em que a empresa tem pouca possibilidade de participar nessa tomada de decisão. Portanto, é uma modalidade que geralmente surge em vista de alguma penalidade. Com relação aos resultados obtidos por meio da pesquisa, cabe destacar alguns pontos relacionados aos questionamentos que foram feitos aos investigados. A primeira coisa foi com relação à função dos respondentes na empresa. Cabe destacar que essa composição foi bem diversa,
considerando, por exemplo, que 43,8% era composta de funcionários que exerciam alguma atividade de suporte administrativo ou contábil. Além disso, a gente teve 12,5% composto de contadores e também de gerentes e ainda 25% compostos de diretores das empresas. E uma menor quantidade aí composta por CEO, certo? Um outro ponto é com relação à natureza jurídica da empresa. Então, a gente observa aí uma grande diversidade, bem parecida com a diversidade de possibilidades de empresas brasileiras. Destaque-se aí que ainda existia a presença da Eireli, certo? Que foi uma modalidade que em 2021 ela deixou de existir, porém, como a pesquisa foi desenvolvida em 2020, ela ainda se constituía como uma possibilidade. Então, temos a modalidade Eireli aí presente. Observe-se que a gente tem uma representatividade pequena aí, tanto de MEI, quanto de microempreendedor individual, quanto de sociedade anônima, certo? Bem pequena. Temos 12,5% de Eireli, se a gente pode juntar aí com os 18,8% de sociedade limitada unipessoal, considerando que no contexto de 2021, em que nós estamos apresentando a pesquisa, elas compõem hoje o mesmo cenário. 18,8% também se compõe de empresários individuais, 18,8% também de sociedade empresária limitada e 18,8% também de sociedade simples. Bom, com relação ao quantitativo de pessoas que trabalham na empresa, essa questão tem vista a compreensão de um fator muito importante, que é o perfil da empresa, se é uma empresa de pequeno, médio ou grande porte. Nesse sentido, é importante destacar o seguinte, que 31,3% era composto de empresas de pequeno porte, ou seja, que se enquadram, em sua maioria, ao Simples Nacional. Ainda 25% era compostos por empresas de maior porte, de grande porte, com mais de 50 funcionários. Empresas de 5 a 10 funcionários representavam 12,5% e 25% eram representados por empresas entre 10 e 30 funcionários. Portanto, a gente tem uma representatividade aí dessa diversidade das empresas no Brasil. Com relação à relevância da implementação do planejamento tributário na empresa, foi perguntado aos entrevistados se para eles seria importante que a empresa tivesse implementado alguma estratégia de planejamento e gestão tributária. 62,5% responderam positivamente, certo? A empresa que eles trabalham tem alguma ação nesse sentido. Tá bem, de destacar com relação à consideração dos sujeitos com relação à relevância da implementação. Se eles consideram importante ter definido pela empresa uma estratégia de planejamento tributário. Houve uma indicação de 93,8% positiva e um grupo menor aí de cerca de 6,2% responderam que não sabiam opinar. Isso pode se referir geralmente ao grupo que foi respondente da questão. A gente tinha alguns grupos de funcionários, de diferentes funções, e acabavam que é possível que alguns não tivessem o domínio dessa informação no momento da resposta. Um outro ponto é com relação ao regime de tributação adotado pela empresa, certo? Que também traz esse fator, que 25% não souberam informar. Isso pode ser um reflexo justamente dessa distribuição dos respondentes no período que a gente segmentou para a resposta, certo? Observe-se que 37,5% das empresas que houve respostas eram enquadradas no Simples Nacional, enquanto 18,8% representavam aí o lucro presumido e 18,8% adotaram aí o lucro
real. Destaque-se que não houve representatividade do lucro arbitrado, haja vista que, em geral, essa tomada de decisão é com relação a uma decisão arbitrária da autoridade tributária. É importante destacarmos, por fim, que no contexto do complexo sistema tributário brasileiro, o planejamento tributário ele consiste em uma ação estratégica da maior relevância para o controle dos custos da organização. Portanto, o conhecimento sobre a relevância do planejamento tributário no controle de custos é essencial para a tomada de decisão por parte dos gestores, no sentido de estabelecer uma estratégia voltada para garantir a saúde financeira da empresa com relação aos seus investimentos e à disponibilidade de recursos ao longo do ano contábil. A decisão sobre a modalidade de tributação, portanto, deve também dialogar com todo o cenário situacional em que a organização está situada, tendo em vista os resultados que ela almeja. Apresento em seguida algumas das referências bibliográficas que foram abordadas ao longo da pesquisa e agradecemos mais uma vez a você que nos acompanhou ao longo dessa apresentação até aqui, também a organização do Conipub pela oportunidade de participar e compartilhar a pesquisa desenvolvida e ao Centro Universitário Leonardo da Vinci, onde tivemos a oportunidade de desenvolver a presente pesquisa.